Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um grande amigo, Luciano Basile. Luciano Basile é um grande amigo meu, né? Editor aí da Call Business, um cara aí que está no mercado de cobrança há muito tempo, e eu tenho o prazer de dizer que ele é o grande responsável pelo nome do meu canal, né? Tabelando com o Tambellini veio exatamente do Luciano. Quando o Luciano abriu aí a Call Business, né? E aí chamou todas as pessoas lá para fazer parte e aí criar seus canais, né? Seus editoriais. Luciano acabou batizando o meu canalzinho lá na Call Business como Tabelando com o Tambellini. E aí, quando eu fiz esse canal, eu falei, não, esse nome já tá construído, vou usar exatamente esse nome. Luciano, como é que você está? Obrigado aí dessa oportunidade da gente estar aí fazendo exatamente o Tabelando com Tambellini. E Desde o início da Call Business, 2017, na verdade, a primeira vez que nós tabelamos. É muito importante essa data, porque é a primeira vez que nós estamos tabelando realmente. Num isso momento, mesmo. num momento crítico, mas olhando para trás, nós construímos lá atrás, durante um ano, uma revista que fazia total diferença no mercado pelo conteúdo, pelas pessoas que faziam parte, você, uma delas, algumas outras que eu não vou nomear aqui, mas tão importante quanto. Nós conseguimos reunir um grupo de pessoas que pensam e vivem cobrança fantástico. Se fosse juntar isso numa consultoria, vou dizer uma coisa, seria uma das top do mercado. Sem dúvida, muito legal. E hoje eu convidei o Luciano aqui, né? A gente está vivendo aí um cenário desafiador, né? Eu costumo brincar, né, que como as palavras aí de um antigo presidente, né? Nunca antes na história desse país, e aí isso daqui acho que é nunca antes na história da humanidade, né? É óbvio, a gente já teve aí assolado por inúmeras crises, né? Pandemias, né? Mas eu acho que nunca numa situação como essa que a gente está, e a gente até tem aí algumas questões muito mais benéficas nesse momento, né? A própria internet, o poder da comunicação, tudo isso. E hoje eu chamei o Luciano aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente entende aí. É um bate-papo, nenhum de nós aqui é o dono da verdade, mas a gente colocar um pouquinho da nossa opinião e falar um pouquinho sobre o futuro da cobrança, né? Pós Covid-19. A gente tem batido um papo aí, sem dúvida nenhuma, cada dia, falando um pouquinho do que a gente tem percebido, né? E como é que a gente tem visto a cobrança. E aí eu falei, pô, acho que é legal a gente trocar uma ideia aí, fazer essa tabela de uma vez por todas e falar um pouquinho do como é que a gente tem visto esse momento, né? Queria te perguntar aí, Luciano, acho que como é que você está percebendo esse momento, né? Como é É, que está o movimento da área de cobrança, né? E aí a gente vai tabelando aqui. o que eu abriria dizendo que, por ser mais antigo no mercado, já vivia algumas crises realmente terríveis. A do Collor, quando o Collor tomou posse e que todo mundo ficou com 50 pratas na conta. Eu era diretor do Grupo Unidos na época e a gente dormiu com caixa robusto e amanheceu com R$ 50 para pagar 3.500 funcionários, pagar as comissões os valores de prestação de contas. Naquela época se recebia muito dentro da assessoria. Então, aquilo era foi uma crise assim, terrível. Naquele momento, muitas empresas quebraram, muitas. Foi um dos momentos de fricção no mercado. O Plano Collor veio e derrubou diversas empresas. A crise de hoje, a crise mais atual, eu acho que a gente teve uma ali por volta de 2008, uma coisa assim, que mexeu muito com a liquidez do mercado, dos mercados em si, né? E hoje, como é que eu vejo isso?
eu tenho um pensamento muito crítico em relação a alguns problemas. Tenho acompanhado, assim, participado de N lives, de grupos, e a minha percepção, primeiro, é que o mercado está esperando a volta para a normalidade. E a pergunta que se segue é: que normalidade é essa? Eu percebo em todas as discussões, quando nós voltarmos à normalidade, quando terminar a quarentena, quando aí, enfim, ninguém está parando para pensar, desenvolver e criar um plano para pós-Covid. Pós-Covid, para mim, vai ser um outro marco nesse mercado. Quem estava bem em processos vai continuar bem, vai melhorar, vai se aprofundar. Quem fez os investimentos em tecnologia e principalmente processos vai ter mais facilidade de sair da crise. A crise ela pode ser um catalisador de situação ruim ou de situação boa. Se você está mal, se você já estava mal, e a minha percepção no mercado é que muita gente não estava bem por diversas condições, entre elas as negociações, a forma como as empresas de cobrança negociam com seus clientes, cliente ou contratante. Não são contratos muito justos. Então, você tem muito custo, você trabalha em 100% da carteira, remunerado pela tua recuperação, que já vinha abaixo. Vinha abaixo porque o estoque estava muito alto. Quer dizer, parafraseando você, nunca na história desse país tivemos tantos inadimplentes. Sem dúvida. E o volume, Antes o da estoque... crise, antes do Covid, né? Antes do Covid, nós tínhamos um estoque que girava aí entre 65 a 70 milhões. Todo mundo dava um número, mas o número está entre 65 a 70 milhões de inadimplentes. Cada um com 4 dívidas, em média, segundo o Serasa. Exato. Isso, no melhor dos números, isso dá 260 milhões de contratos em estoque. 260 milhões de contratos em estoque, vamos combinar que é um volume absurdo. Isso nós não estamos contabilizando outras dívidas, que nós sabemos tão importante quanto. Nesse cálculo não entra dívidas que não acabam em assessoria de cobrança, como as dívidas de Estado, impostos, essas coisas que são 10 vezes maior do que... E fora as dívidas que ainda não estão negativadas, né? Fora as que não estão negativadas. Exatamente. Ainda. E fora o varejo que não estava negativando. Nós sabemos disso, que muitas empresas estavam deixando de negativar. Não, e ainda tem uma outra questão, né? Muitas empresas também de telecomunicações passaram também de evitar a negativação, porque... Sim. Esse efeito, né? E aí, às vezes, qual é o ponto? Eu vou mandar para a Serasa, para o BVS, para o SPC. Pô, qual é o efeito disso? De repente, eu mandar um cara que já tem lá 5 negativações. Quer dizer, eu vou gastar dinheiro, vou botar mais um registro, e o que isso vai voltar para mim? Né? E a cobrança tem muito isso, né? Quer dizer, eu vou ter que ver qual é o tipo de ação eu vou fazer, qual é o tamanho do custo que eu vou ter com ela, porque eu vivo, né? Gastar dinheiro com cobrança é diferente de gastar quando eu dou crédito, né? Sim. Eu sempre disse isso. Né? Então, quer dizer, você sempre tem uma questão. Vale a pena eu gastar esse dinheiro? Então, vale a pena eu incluir o nome do cara mais uma vez, né? Se esse cara já está com 5 negativações. Sim. Então... Se nós tivéssemos um modelo de cobrança diferente, talvez parecido com um dos Estados Unidos, onde você faz a consolidação dos débitos e negocia tudo de uma vez só e num único pacote, é uma coisa. Essa ação de negativar mais uma vez teria sentido. Numa coisa que você, como no teu exemplo, o cara já está negativado por A, por B, por C, eu negativar ou não vai fazer diferença. Depois, o custo de negativação é alto, e dependendo do tipo de negócio, ele pode se tornar inviável. Principalmente porque o volume de negativação andava muito grande, quer dizer, o volume de negativados. Aí nós temos uma situação limítrofe, quer dizer,
O varejo já estava desistindo de negativar, porque era um custo a mais. Quem negativa é banco, instituição financeira, até por conta do Bacen, quer dizer, as obrigações que ele tem para com o Bacen. As empresas de retail não têm essa precisão de números, de balancete lá para o Bacen, então elas começaram a deixar de negativar. E outros ramos, como o ramo de universidades, escolas, outros tipos também não estavam negativando. A Astelco também não estava. Enfim, quer dizer, qual o volume real e a quantidade real de negativados, de inadimplentes no país é muito grande. Junta-se a isso uma combinação diabólica, que é o índice de desemprego, não aquele direto, curto, tem 13 milhões de desempregados. 13 milhões mais 22 milhões de pessoas que estão entre os desalentados e aqueles que trabalham até 2 horas por semana. Isso totaliza hoje perto de 40 milhões. Ou seja, você tem 40 milhões de pessoas sem capacidade de compra. E aí você junta os informais, que na verdade não tem uma renda também fixa e estabelecida, né? Que tem que correr atrás, que são os mais afetados nesse momento. Né? E você cria um cenário aí. Eu vi uma reportagem que saiu, eu não sei quem compartilhou, é tanta gente, nem sei se foi você, né? Mas que 91 milhões de pessoas não deixaram de pagar as dívidas agora no mês de... Fui eu, o Calbice de hoje. Exato. Na verdade, a última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. São números... Inclusive, aproveita aqui, e aí eu até incluo também na descrição do vídeo, mas fala aí qual é o link hoje para a pessoa que estiver interessada a consultar a Cobusiness. Cobusiness ela é uma revista, na verdade, virtual, né? Exatamente. É um portal de notícias de crédito e cobrança. O nosso objetivo é compartilhar, ser uma referência de informações sérias. Né? Então, nós vamos buscar sempre Confederação Nacional do Comércio, Serasa, os números da própria FAICO, enfim, entidades que no Brasil possam ter números confiáveis. Porque números confiáveis no Brasil, em todas as coisas, inclusive na medição da pandemia, aí, é algo que nós não temos tradição de accounting, de acumular informações, de consolidar informações, de analisar informações, de criar cenários. Isso é uma tradição americana. Mas dentro do universo que a gente trabalha, né? Confederação Nacional do Comércio, Serasa, FAICO e alguma SPC Brasil. Esses números nós estamos sempre buscando para fazer comentários na Cobusiness. Quer dizer, é uma forma, inclusive, que nós consolidamos os links de todo mundo, está sempre todo mundo, alguém publicando informação, e nós estamos refrescando a informação na Cobusiness. Nós queremos ser, na verdade, a newsletter do mercado, né? Legal. O mercado de crédito e cobrança. E como é que eu acesso, então? Só lembrando aí, galera. www.callbusinessnews.com.br. Legal, eu vou colocar aqui na descrição também do vídeo e também o link lá direitinho para quem quiser conhecer lá também. Vale a pena conhecer, pessoal. Mas então, dando prosseguimento, nós estamos... Você vê, esse número da Confederação Nacional do Comércio é muito importante analisar, porque a grande mídia publicaria esse número de que forma? 92% das pessoas estão assim assado. Fato. Agora, quando você compara abril, que é o período março-abril, né? Março todo, iníciozinho de abril até o dia 3, contra o mês anterior, você vê uma variação de menos de 1 ponto percentual. Ou seja, a crise ainda não deu o impacto assim forte, capaz de mudar o cenário todo do mercado. Ou seja, nós estamos falando de um número que subiu 1 ponto percentual em relação ao mês de fevereiro, que é o último mês, vamos dizer assim,
eu estou cunhando uma expressão, né? A CDC antes do corona, depois do corona. Antes do corona, tinha um número que era próximo a esse. E depois do corona, o número não mudou muito ainda. Quer dizer, já era crítico, né? Já era crítico, então. Então, o que eu venho chamando a atenção em grupos é o seguinte: não vamos colocar na conta do corona uma série de ineficiências que vinham sendo trazidas ao longo do tempo. Exato. Quando você faz isso, você não resolve o teu problema que já existia, você nega o teu problema e joga tudo num balaio só. E quando você nega o problema, você não encontra solução para ele. Esse é o meu ponto de vista. E a gente já vinha falando disso, né? Hoje, antes, quando a gente estava combinando aí a gravação desse vídeo, a gente já estava falando isso, que no fundo a gente já tinha duas questões que eram fundamentais e eram talvez o grande problema do processo de cobrança, né? A primeira é como é que eu abordo o cliente, né? Eu já falei isso em vários vídeos, né? A gente ouviu aí durante o ano passado, começou a criar muito essa filosofia da cobrança humanizada, que no fundo é como é que eu abordo o meu cliente, né? Sem diretamente ficar falando de cobrança, sem ir com o pé no peito. Então, a abordagem, né? Esse eu acho que é um dos grandes aspectos e que agora, nesse momento, é crítico, né? Como é que eu vou ligar para um cara no meio dessa situação toda e falar com ele, para ele de dívida, né? Eu já fiz um vídeo que mostrava até um exemplo de uma ligação que o cara falou: minha filha, é pandemia, tá todo mundo morrendo, você tá me ligando para cobrar. Então, acho que esse é um dos principais motivos. O primeiro, né? Abordagem. E o outro é, cara, eu falo com o cara, mas o que eu ofereço para ele? Eu não tenho plano para oferecer para esse cara. Exatamente. Né? Então, mas também antes nós não tínhamos, né? A gente tinha dois problemas que não são de agora, né? Agora, talvez, isso foi potencializado, né? Então, assim, aquela coisa que já acontecia antes e a gente meio que fingia que não via ou meio que não sabia como abordar, agora isso virou um ponto indispensável. Eu tenho que atuar nessa situação, né? Então, assim, tem inúmeras questões e aí junta tudo isso com a questão de... hoje eu estava vendo uma reportagem de uma empresa lá de Curitiba, né, que tem 6.000 funcionários e, segundo lá o presidente, eles estão com 4.000 pessoas em casa já. Né? Quer dizer, isso é outra coisa que muda radicalmente, né, a forma da gente pensar a cobrança, né, Luciano? Eu sei que você tem também um processo aí de uma ferramenta digital, uma ferramenta de cobrança também, e eu acho que é legal você me contar um pouquinho como é que foi essa movimentação também. O que acontece? O que aconteceu? Eu vejo que nada vai ser parecido com o que foi antes. Nós estamos com uma oportunidade, as empresas de cobrança que conseguirem desbravar esse novo cenário vão ter, primeiro, uma mensagem otimista. Não existe mercado de crédito, você é um cara que tem um pé em cada pilar desse, não existe crédito sem cobrança. Sem dúvida. Você para ter uma concessão de crédito forte no mercado, você precisa ter um pilar de cobrança forte, porque senão o dinheiro vai e não volta, quer dizer, por diversos motivos. Enfim, quem tiver capacidade de sair da caixinha, pensar diferente, olhar e pensar, poxa, eu botei minha equipe para fora de casa e ela continuou funcionando. E eu te digo isso hoje também, Lene. Nenhuma empresa, pelo menos meus clientes, tiveram perdas do ato de cobrar. E isso é uma coisa que me espantou, porque eu, quando comecei a ver esse processo, eu erroneamente tive uma percepção que a gente ia perder produtividade, né? A minha primeira percepção foi essa. E o pessoal que monitorou isso, que me falou, nas primeiras semanas, na primeira semana, basicamente, aconteceu isso, porque é um processo de adaptação. Mas isso hoje, na verdade, não tem acontecido. Muito pelo contrário, eu estou produzindo até muitas vezes mais. Você hoje tem 30% a mais de CPC.
Não, Por razões. essa é uma outra questão, né? As pessoas estão em casa. Exatamente, está todo mundo em casa, né? Quer dizer, mas aí a gente tem 30% a mais de CPC e tem quebra de promessa muito maior do que tinha antes também. Você hoje, esse é outro número que É. eu vou colocar. Nós estamos, na média, as empresas com que eu trabalho estão com 30% do faturamento que elas tinham. Uhum. Elas têm muito mais CPC, muito mais boleto enviado, muito mais uma série de coisas, só que tem uma característica. São empresas que trabalham para o setor de varejo. E o varejo está fechado. Esse é o ponto, né? Porque a gente tem comentado muito isso. A gente falou em empresas que entre 70% e 95% da população paga em loja. Sim, isso é verdade. Assustador. Eu tive uma situação que foi engraçada, né? Minha empregada, eu estou numa situação aqui em home office, mas a minha esposa, que atua na área de empresa de cobrança, call center, que está sendo, inclusive, está envolvida nesse momento aí, a também fazer esse movimento de botar negro em home office, cuidar de toda a higienização da empresa também, né, dos que ficam. Cara, ela está trabalhando. Então, eu tive uma situação aqui que eu falei, eu tenho que manter minha empregada aqui. Minha empregada continua vindo, se higieniza aqui antes de chegar, né, troca de roupa, praticamente toma um banho aqui de álcool antes de entrar. Cara, mas ela continua vindo. E aí ela, nesse processo todo, eu falei para ela, estava recebendo lá o benefício da Caixa Econômica, né, tal, porque ela ainda é nova comigo, ela não está registrada. Então, ela ainda tinha essa questão do benefício. E aí eu falei para ela, não, eu vou lá na Caixa hoje. Eu falei, não, peraí, você tem conta na Caixa? Tenho. Mas você não tem um aplicativo? E ela tem smartphone, quer dizer, hoje em dia todo mundo tem smartphone. Sim, ela, sim. mas você não tem um aplicativo da Caixa? Ela, não. Eu falei, mas daqui que eu vou baixar. Baixei para ela, entrei com os dados da conta dela, olha aqui, você pode ver aqui. Ela falou, meu Deus do céu, seu Edu, nunca mais eu vou no banco. Olha só, que coisa básica, né? Que as pessoas não têm. Então você vai falar, mas por que o cara vai na loja pagar? Aí ele é desbancarizado. Não é. Né? Mas são dois fatos, Tamba. Você tinha uma população de até 40% desbancarizada, fato. Sim. Agora, o que as poucas pessoas perceberam que, entre outras coisas, esse movimento de pagar R$600 para o pessoal que é autônomo, mediante a abertura de uma conta digital na Caixa Econômica. Se você não tem conta, a Caixa abre. Nós vamos ser um dos países mais bancarizados do mundo. Exatamente. Isso é um negócio fantástico, né, Luciano? Quer dizer, isso muda a história para frente. Exatamente. Porque, primeiro, falando, todo esse povo, e hoje eu já estive analisando com o cliente os números deles, assim eu digo bem, qual é o cenário? Antes esse povo alegava o seguinte, eu recebi um boleto, mas eu não vou lá no Bradesco pagar. Eu tenho que ir no Bradesco para pagar, eu não tenho conta. Tenho que ir no Bradesco pagar. Ir no Bradesco pagar é risco, eu não sei o que, coisa e tal. Aí você vai. O que você fala? O cara te diz que não tem conta, que ir no Bradesco pagar é risco, que. Bradesco é um exemplo. Podia ser. Outras contas são Itaú, outras contas do boleto é do coisa. Quando você não tem conta bancária, você tem que ir ao banco para pagar. É fato. Então, nesse problema que se resolveu de pagar benefício através da Caixa Econômica e, ao mesmo tempo, abrir uma conta digital, cara, nós estamos tornando a população fortemente bancarizada. Porque, da mesma forma que esse sujeito hoje tem no smartphone a sua principal ferramenta de trabalho, ou seja, qualquer pintor, qualquer mecânico, qualquer empregada doméstica, qualquer profissional autônomo tem um aparelho desse. Exato. Porque é o único meio de ele ser encontrado por alguém. Exatamente. E agora, esse mesmo carinha, ele vai ter o quê? Uma conta bancária simples, porque a conta que a Caixa criou é muito simples de operar. Exatamente. E ele vai ter um instrumento para quê? Ele recebeu o dinheirinho dele,
vai lá, ele pode dizer para o cara que contratou ele, transfere para essa conta. Isso. Não, é fantástico. E assim, né, Luciano, a gente às vezes tem sempre aquele tom de crítica, às vezes, ao Brasil, né, as coisas, né, e sem dúvida nenhuma a gente tem os bons motivos de criticar, mas olha só isso que a gente está falando, né, cara? A gente já tem um sistema bancário dos mais evoluídos do mundo. Eu diria do mais evoluído. E agora, isso tudo, né, que vem, e eu sempre falo isso, né, são dos momentos de crise que surgem as maiores oportunidades, né? E olha só o tamanho disso, né? Agora tu pensa o reflexo disso na cobrança. Os 90%, 80% que no mês passado disseram que não iam ao banco porque não iam correr o risco, eu aceito o argumento, não vão correr o risco, não vou isso, não vou aquilo. Aqui no Rio de Janeiro está impossível de se locomover, até prendendo as pessoas estão sem crítica, mas estão prendendo as pessoas e soltando os bandidos. Mas tudo bem, faz parte. E não é piada, é uma realidade. Agora imagina, esses 80% que no mês passado disseram que não podiam, que não iam honrar aquele boleto porque não tinha uma conta bancária, esse argumento deixou de existir para o mês que vem. Mas aí eu quero pegar você e aí falar daquele primeiro item, que é o quê? Cara, esse cara, ele não vai se tocar que agora ele tem lá a conta digital dele, ele pode simplesmente entrar com o boleto lá e fazer uma transferência. Alguém tem que direcionar ele. E aí, pô, a importância da abordagem, cara. Se não fizer isso direito, não adianta nada. Cai tudo por terra. Sim, mas aí agora vai entrar o que você vem dizendo há algum tempo da cobrança humanizada. Primeiro, eu acho que a cobrança, me dou o direito de dizer isso, do dia que criaram o tal do script, deixou de ser cobrança. A gente tinha negociadores, gente que parava ali e resolvia, falava, fazia convencimento e resolvia o problema. Hoje nós temos pessoas que leem um script. Eu acho que a cobrança perdeu bastante quanto a isso. Nós vamos ter que ter, e aí é uma história para quem faz treinamento, as pessoas que estão aí no mercado fazendo treinamento, que são, vamos dizer assim, referências nesse mercado, de criar scripts que abordem isso, que faça a pessoa naturalmente discutir esse assunto. Quando você colocou logo no início a questão de como é que eu vou cobrar um cara que... Mas acabou hoje a quarentena. O cara estava empregado, está desempregado, o cara estava isso, está aquilo, o cara não fez renda nenhuma nos últimos 60 dias, enfim. E aí a gente entra cobrando. Eu acho que o primeiro, a cobrança vai ter que viver um momento, ela vai ter que desenvolver empatia com o cliente dela, com o devedor, né? Ela vai ter que criar uma relação de empatia, de entender a dificuldade dele, de estudar o que pode ser feito, e o credor ele vai ter que estar capacitado para negociações customizadas.